Olá, estudante! Seja muito bem-vindo! Meu nome é Andréa Gomes, professora de História, e estou muito animada para embarcarmos juntos nessa jornada pela história da democracia. É isso mesmo! Hoje vamos explorar a polis grega, a cidade-estado que foi o berço da democracia. A Grécia Antiga não é apenas um período fascinante da história, é também a fundação do nosso sistema político ocidental. Para realmente entender a democracia moderna, precisamos voltar às suas raízes na antiga Grécia. Vamos juntos nessa viagem no tempo para explorar como surgiu a democracia e como ela funcionava na polis grega. Vamos descobrir as semelhanças, as diferenças entre a nossa democracia atual e a democracia praticada pelos antigos gregos. Estão prontos? Então vamos começar! A Grécia Antiga era uma tapeçaria complexa de cidades-estados independentes. Presta atenção nisso. Cada uma com suas próprias leis e também seus próprios governos. No coração de cada uma dessas cidades-estados estava a polis. Mas o que é uma polis? Você deve estar aí se perguntando, né? Então, a palavra polis é de origem grega e significa cidade. Mas, para os gregos antigos, uma polis era muito mais que apenas uma cidade. Era uma comunidade de cidadãos. A polis era o centro da vida política, do centro também da vida social e também cultural. A política não era uma atividade restrita a uma elite. Envolvia todos os cidadãos. Essa é uma das diferenças. Eles se reuniam em assembleias para debater e também para votar as leis. A cultura também florescia na polis. Tinha teatro, templos e ágoras, que eram espaços de reunião e troca de ideias. Apesar de todas as polis terem certas características em comum, cada uma delas era única. Por exemplo, Atenas, famosa por sua democracia, e Esparta, conhecida por seu regime militar. Eram ambas polis, mas tinham formas de governo muito diferentes. No início da história grega, as polis eram governadas por reis, numa forma assim de governo conhecida como monarquia. Anota aí. Com o tempo, o poder começou a ser concentrado nas mãos de uma pequena elite, geralmente os mais ricos, numa forma de governo conhecida como oligarquia. Vamos entender melhor esse conteúdo? Trouxe uns slides para você poder acompanhar comigo. Democracia na polis grega, origem e funcionamento. Vamos dar uma olhada nesta imagem que mostra uma assembleia grega. Vejam, não são só políticos ou líderes escolhidos que estão falando. São os cidadãos comuns da cidade. Naquela época, na Grécia Antiga, eles tinham algo chamado democracia direta. Isso significa que, em vez de escolherem outras pessoas para tomar decisões por eles, os cidadãos faziam essas escolhas eles mesmos. Era como se todos tivessem um papel na forma como sua cidade era governada. Muito interessante, né? Eles votavam diretamente em leis e decisões importantes. Isso é um pouco diferente de como funciona a democracia hoje.
onde, né, geralmente escolhemos representantes para tomar decisões em nosso nome, não é assim que fazemos? Quando escolhemos vereador, prefeito, é eles que vão ser os nossos representantes. Naquela época, cada cidadão tinha um papel ativo na política da sua cidade. Então, a democracia não era apenas algo que acontecia de vez em quando durante as eleições, mas era uma parte importante da vida diária na cidade. Então, vamos lá aqui para o próximo. Participação da democracia grega. Agora, nessa imagem, podemos ver cidadãos gregos votando em uma assembleia. Acredite ou não, essas reuniões eram muito comuns. Elas aconteciam assim o tempo todo. E não era apenas uma pequena quantidade de coisas que eles votavam não, tá? Eles votavam em muitas coisas diferentes, desde novas leis até quando eles iam para a guerra. E aqui está a parte mais importante. Qualquer pessoa que fosse um cidadão poderia participar. Todos tinham um voto e todos eram incentivados a usar esse voto. Então, não era apenas um punhado ali de pessoas tomando as decisões. Eram todos os cidadãos trabalhando juntos para decidir o que era melhor para a sua cidade. Assim era bem melhor, né? Agora vamos falar sobre a ágora. Que é isso, professora? Calma que eu vou te explicar. Então, dê primeiro aí uma olhada nessa imagem. É uma representação de um lugar chamado ágora. É isso mesmo. Na Grécia Antiga, a ágora era como a praça principal ou o centro da cidade, para você entender melhor. Era um lugar onde as pessoas se reuniam meio como se fosse assim um parque, um shopping, para você entender melhor. Em vez de ser um lugar assim apenas para relaxar, para fazer compras, as pessoas vinham à ágora para discutir sobre a cidade e também o que deveria ser feito. Então era um lugar ali onde eles se reuniam. Era também na ágora que todos se reuniam para tomar as grandes decisões. Então, se você pensa na cidade como um grande time, a ágora era o lugar onde esse time se reunia para decidir as estratégias. Era um lugar muito importante para a vida política na cidade. Então, não pode esquecer. Eu até coloquei aqui no slide para você, olha, a ágora era um espaço aberto no centro da cidade, onde as pessoas se reuniam para debater e discutir. Era o coração da vida política na polis, na cidade. Vamos para o próximo slide. Agora vamos falar sobre instituições da democracia ateniense. Aí eu coloquei 3 pontos importantes que nós vamos discutir. A eclésia, a bulé e tribunais. Vamos entender o que é cada um desses aí. Olha só, vamos falar sobre como as coisas funcionavam na Grécia Antiga. Havia 3 partes principais ali do governo. Primeiro, tínhamos a eclésia. A eclésia era como uma grande reunião onde qualquer cidadão poderia ir e votar sobre diferentes coisas. Então, era um pouco como se todos fossem membros do Congresso. Legal isso, né? Depois, tínhamos a bulé. Em alguns lugares você pode encontrar também boulé, mas geralmente a gente pronuncia bulé. Era um grupo de 500 cidadãos que eram escolhidos aleatoriamente. Eles trabalhavam juntos para decidir quais questões deveriam ser votadas na eclésia. Então, eles eram como uma equipe preparatória que ajudava a organizar as coisas. Então, simples assim. E, por último, né, tínhamos os tribunais. Os tribunais era onde as pessoas iam quando tinham algum problema legal. Então, se alguém quebrasse uma lei
eles iriam a julgamento em um tribunal. E adivinha só, até os tribunais eram compostos por cidadãos comuns. Então, o que podemos aprender com isso? Bem, a democracia na Grécia Antiga realmente significava que todos tinham um papel a desempenhar. Não era apenas uma questão de votar de vez em quando. Não era assim. Cada cidadão era parte ativa do governo da cidade. Limitações da democracia grega. A democracia grega excluía mulheres, escravos e estrangeiros da participação política. Chegou um momento que eu queria realmente que você entendesse. Olha só. Mesmo que a democracia na Grécia Antiga pareça muito justa e inclusiva, ela também tinha suas limitações, né? Nem tudo era flores. A maior delas era que nem todos na cidade podiam participar. Veja, quando eu digo cidadãos, estou falando apenas dos homens adultos que nasceram na cidade. Mulheres, mesmo que tenham nascido e vivido lá a vida toda, não eram consideradas cidadãs. Eles não podiam votar ou participar do governo. E havia outras pessoas que também não podiam participar, como estrangeiros e escravos. Então é muito importante você entender isso. A escravidão existia na Grécia Antiga. E mesmo que a escravidão fosse uma parte importante de como a cidade funcionava, os escravos não tinham voz no governo. Eles não podiam votar ou ter qualquer tipo de participação. Então, mesmo que a democracia na Grécia Antiga, né, tenha sido um grande passo, né, à frente, ainda havia muitas pessoas que eram deixadas de fora. E é importante lembrar isso quando pensamos sobre como nossa própria democracia funciona hoje. Influência na democracia grega. Os princípios da democracia grega tiveram um impacto profundo na formação dos sistemas democráticos modernos. Agora, mesmo com todas as suas limitações, a democracia grega deixou um legado muito importante. A ideia de que todos os cidadãos deveriam ter uma voz no governo foi algo revolucionário para a época. E essa ideia não morreu com os gregos. Ela foi passada de geração em geração, de civilização em civilização. A República Romana, por exemplo, adotou muitos dos princípios democráticos da Grécia Antiga. Os romanos criaram um sistema de representantes eleitos, algo muito semelhante à eclésia grega. Isso mesmo. Avançando no tempo, a democracia grega também influenciou o sistema parlamentar britânico. Esse sistema que prevê a participação do povo através da eleição de representantes também tem suas raízes aonde? Na democracia direta da Grécia Antiga. É isso mesmo. E não podemos esquecer da democracia americana. Os fundadores dos Estados Unidos foram bastante influenciados pelos princípios democráticos gregos ao criar a Constituição. Portanto, a democracia na Grécia Antiga é como uma semente. Essa semente foi plantada há milhares de anos e, desde então, tem germinado e crescido, influenciado muitos dos sistemas políticos que conhecemos hoje. E ainda que nossa democracia atual seja diferente daquela dos gregos, as raízes são as mesmas. Prestou atenção na aula? Agora você vai me mostrar que aprendeu tudo. Preparei 4 questões bem simples para servir aí como uma revisão da nossa aula. Vamos lá então? Primeira pergunta, vamos lá. O que era
a polis na Grécia Antiga? Muito fácil, né? Uma forma de governo, um tipo de vestimenta, a cidade-estado, centro da vida política, social e cultural, ou uma deusa adorada pelos gregos. Nossa, essa foi de graça. E aí, era a cidade, né? Polis é a mesma coisa de cidade, ninguém vai esquecer nunca mais. Questão de número 2. Qual é a diferença entre a democracia direta praticada na Grécia Antiga e a democracia representativa comum hoje? E aí? Letra A. Na democracia direta, todos os cidadãos votam em todas as questões, enquanto na representativa, cidadãos elegem representantes para votar em seu nome. E aí? B. Na democracia direta, apenas os ricos podem votar, enquanto na representativa, todos podem votar. Letra C. A democracia direta não permite a participação das mulheres, enquanto a representativa sim. E a letra D. A democracia direta não existe mais. E aí, gente? Letra A, né? Na democracia direta, todos os cidadãos votam em todas as questões, enquanto na representativa, cidadãos elegem representantes para votar em seu nome. Lembrando, né, que nem todo mundo na Grécia era cidadão. Vamos aí para a questão de número 3. Quais eram algumas das instituições fundamentais da democracia ateniense? Olha, só passar o olho aí já dá para saber, hein? Letra A, o Senado e a Câmara dos Deputados. Nossa, na Grécia? Lá a democracia ateniense, será que era assim? B, a Eclésia, a Bulé e os tribunais populares. C, os Jogos Olímpicos e o teatro. E D, a Escola de Atenas e a Academia. A Eclésia, a Bulé e os tribunais populares. Eu tenho certeza que você acertou. 4, vamos lá. Como a democracia grega influenciou a formação dos sistemas políticos ocidentais? Influenciou o desenvolvimento da monarquia absolutista, letra A. B, foi o berço do fascismo e do nazismo. C, inspirou a ideia de que todos os cidadãos devem ter uma voz no governo, influenciando sistemas políticos como a República Romana, o sistema parlamentar britânico e a democracia americana. E D, não teve influência, pois era muito diferente dos sistemas atuais. E eu acho que você marcou a letra C e você acertou, né? Então é bem tranquila essa pergunta também. Agora me conta, você acertou tudo? Agora chegou o momento da revisão. Fica aí, não sai, fica mais um pouquinho comigo, anota tudo da revisão, porque é aquele momento assim, para você fechar com chave de ouro. Hora da revisão. Na aula de hoje, embarcamos em uma jornada fascinante pela Grécia Antiga para entender a origem e o funcionamento da democracia. Começamos nossa viagem explorando a polis, a cidade-estado que era o coração da vida política, social e cultural da Grécia Antiga. Discutimos a transição do governo monárquico para o democrático e vimos como as coisas mudaram gradualmente através de vários estágios, como a oligarquia e a tirania. Depois, mergulhamos no conceito de democracia que surgiu na Grécia Antiga. Vimos como era diferente da nossa noção atual de democracia, com todos os cidadãos participando diretamente na política, votando sobre questões importantes. Também conversamos sobre as limitações da democracia grega, como a exclusão de mulheres, estrangeiros e escravos da participação política. Refletimos sobre o papel crucial da escravidão na economia e sociedade grega. Finalmente, consideramos a contribuição da democracia grega para o desenvolvimento dos sistemas políticos ocidentais. Discutimos como os princípios da democracia grega ajudaram a moldar os sistemas democráticos modernos e como essa influência ainda é sentida até hoje. E é aqui que encerramos nossa aula de hoje. Foi uma verdadeira viagem no tempo, não é mesmo? Espero que você tenha gostado de explorar a democracia na Grécia Antiga
e entender como essa antiga civilização ajudou a moldar as bases do nosso sistema político atual. Muito obrigado por sua atenção e tchauzinho!